TV Net, a TV que vai até você. Boa tarde, meus amigos. A partir deste exato momento está no ar o programa Padrão da Notícia. Esse programa, obviamente, hoje ao vivo, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, aqui na sua TV Net Palmares, para todo o mundo. Eu sou Ribeiro Júnior, que a partir de agora irá apresentar para você o programa Padrão da Notícia. Boa tarde. Uma das grandes polêmicas que o mundo inteiro está assistindo, e obviamente o Brasil é a peça principal deste teatro, que é a questão, como disse o Manoca Leão no programa dele, há minutos atrás, a questão da vacinação em massa no Brasil. Eu não sei quem está querendo ou qual o interesse, óbvio. Olha aqui a coceirinha no dedo. A coceirinha no dedo. Um certo interesse, e os chineses estão fazendo alguns babacas engolirem que trarão a vacina para a cura da Covid-19. Ora, se é a cura da Covid-19, e por que os olhos puxados lá, eles não tomam? A China está comprando milhões e milhões de vacinas na Suécia, se não me falha a memória. Na Suécia, se não me falha a memória. Agora, se a China produz a vacina para vender ao Brasil, e por que está comprando da Suécia para vacinar os seus chineses? Olha que contradição dos 600 milicravinotes. Olha que contradição. É a mesma coisa que eu crio uma galinha, mas eu não como ela. Eu vou comprar galinha no abatedouro para poder comer. Então, eu estou dizendo e deixando claro que a minha criação não presta. Se eu não como é porque não presta. Aí, resultado. Eu não quero aqui que me entendam como defensor nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de PT, nem de PCB, nem de PT. Não, eu não quero que ninguém me entenda aqui como defensor de partido político nenhum. Até porque essas porras não me dão nada. Eu não recebo nada de ninguém. Nem para estar elogiando e nem para estar criticando. Agora, a minha crítica, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu quero que isso fique claro, que eu não sou fanático de partido político de seu ninguém. E sou filiado a um partido político que eu não gosto de comentar. Mas eu quero que fique claro a nossa revolta e indignação. Por quê? Se a China quer empurrar de goela abaixo nos brasileiros, eu não sei e nem darei nomes enquanto não tiver certeza de quem são, para que eles assinem e comprem a vacina chinesa e que seja pago com produtos brasileiros. Olha o interesse da China. Eu vou produzir aqui um balance beba, empurro naqueles besta. Talvez seja esse o pensamento da China. Como é o nome do presidente da China que quer empurrar esse negócio aí? Como é o nome dele? O cabeça que parece um ET, Xi Jinping, é aquele? Que é ruim que só o Satanás. Até os 600 milicravinotes. O cão dos infernos tem medo dele. Se for, é esse? É essa moléstia dos cachorros aí? É? Porque até o Satanás do inferno tem medo dele. Porque ele mandou matar o próprio irmão. Não foi esse não? Não é esse não? Xi Jinping é coreano, né? Ah, esse é o coreano.
Eu confundi aqui. Já peço desculpas pelo um erro que eu não chamo isso de equívoco, não. Eu errei. Eu disse um presidente, como é o nome dele? Xi Jinping. É Xi Jinping. Pim. Deixa eu ler aqui, é melhor eu lendo. É melhor eu lendo. Xi, onde é que está o nome desse miserável aqui? Xi Jinping. Xi Jinping. É essa molesta dos cachorros aqui, ó. Dá pra ver aqui? Dá pra ver aqui? Dá pra ver aqui esse maldiçoado aqui que quer vender a... Pronto, é esse aqui. Xi Jinping. Eu confundi com aquele da Coreia. Essa minha retaguarda aqui é... A produção aqui é de primeira categoria. Pronto. A praga do Egito é essa aqui, ó. Que tá comprando tudo do Brasil. Disseminou em nosso país e para o mundo inteiro essa desgraça chamada Covid-19. Ah, mas a China agora vai produzir uma vacina que vai melhorar a situação e banir o cara larga. Por que tu mesmo não toma? Tu devia tomar. Eu não gosto. Olha, eu sou radical ao extremo. E se eu pudesse, eu acredito que cada pessoa, exceto depois do casamento, poderia morar em outro país. Porque eu ia na lei do amor, porque o amor, ele é diferenciado. E você não domina a sua paixão. Você às vezes se apaixona por uma pessoa e vice-versa. Os dois são apaixonados, não importa a linguagem que tenham, nem o nascimento. Às vezes uma pessoa nasceu lá na Coreia, na China, e se apaixona por um brasileiro ou uma brasileira, e vice-versa. Vice-versa. Como também nasce na Argentina, se apaixona por um brasileiro. Você nasce no Uruguai, se apaixona por uma uruguaia. Nesses casos, após o casamento, eu permitiria que viesse morar no Brasil. Caso contrário, olha o dedinho, olha o limpador ligado. Eu fazia pior do que aqueles cabas lá no Vietnã. Quer vir, venha. Agora sabendo que não sai do aeroporto. Do aeroporto mesmo você volta. Lá no Vietnã é assim, você sabe disso, né? Não é assim? Um brasileiro esteve lá, indo procurar emprego, disse, não, peraí. O meu país é tamanho tamanho de Sergipe, praticamente. E você sai de um continente, porque aquilo não é um país, o Brasil é um continente. Vem procurar emprego aqui? Não, meu filho, vá trabalhar lá no seu país. Vá trabalhar. Por quê? Porque ele viu que o cara ia tirar o dinheiro do povo dele, essa é a mentalidade, tirar o dinheiro do povo dele para mandar para o Brasil. E eu vou ser sincero, eu concordo plenamente com ele. Porque você diz, chega ao ponto de me dizer que bom é nos Estados Unidos, porque lá você tem uma vida melhor, mais segurança. E por que você não começa a implantar essa mesma segurança aqui no país? A partir de você. Por que você não é criativo e começa a copiar as coisas boas que lá tem? Ora, é muito simples. Vamos começar a fazer isso a partir da política. Elegendo políticos honestos que queiram trabalhar, que não queiram fazer da política uma profissão. Vamos começar a fazer isso a partir de nós. Porque lá, em outros países, tem ordem, tem lei. Porque os políticos não são ladrões. Eu não estou dizendo aqui que são todos. Todas as regras têm exceções. Mas lá as leis são rápidas para se agir. As pessoas se dão respeito e são educadas. O que aqui, tudo, o brasileiro, para tudo ele quer dar um jeitinho de levar vantagem. Então está aí a grande diferença
dos países desenvolvidos que sequer jogam um palito de fósforo no chão. As pessoas que sabem o que é o respeito aos direitos da cidadania. O que aqui é o contrário. Aqui é só para querer levar vantagem. Se é na fila do banco, se é na fila para fazer um pagamento em uma casa lotérica, se é para se receber um salário, um auxílio, seja lá o que for. Se é na fila do ônibus, se é na fila para colocar a gasolina no carro, se é no supermercado, todo mundo quer levar vantagem. Todo mundo, todo brasileiro, ele quer levar vantagem. E não precisa você me balançar o dedo que você não faz isso. Eu faço, você faz, está no DNA do povo brasileiro. Ele quer levar vantagem. Agora, o brasileiro começa a respeitar as leis de outros países quando lá estão. Aí passa a respeitar. Vou dar um exemplo, que não precisa nem ir tanto para outro país. Você aqui na cidade pequena, você toma um sorvete, andando na rua, ou um picolé, e pega o palitinho e o papel, joga onde? Raramente você vai ver uma pessoa jogar no lixeiro. Raramente. Eu estou falando isso a partir de mim. A partir de mim. Raramente você vai ver uma pessoa jogar o papel usado, a sacolinha plástica, no lixeiro. Primeiro detalhe, é que raramente também você vai encontrar nas ruas esse lixeiro. Porque os nossos políticos não são educados a colocar esses lixeiros também suficientemente para o uso das pessoas. As pessoas, por sua vez, aproveitam a deixa de não ter os lixeiros necessários e jogam na rua. Mas o grande exemplo que eu quero dar, no shopping center de qualquer cidade onde você chegar, você não joga o papel no chão. Veja só que contradição que nós exercemos. Na rua a gente joga, mas quando chega em um shopping, você não joga. Eu não jogo. Por que a gente respeita? Porque sabe que estamos sendo monitorados, fiscalizados, visualizados. E se jogar, paga uma multa. Aí quando se trata de mexer no bolso, o indivíduo, não vou fazer. Então eis o P da pergunta e o Q da questão. Por que não fazem? Porque sabem que vai pesar no bolso. E em outros países a multa é caríssima. Para você ter uma ideia, você jogar na Europa, Alemanha, minha produção, por gentileza, jogar lixo na rua na Alemanha causa uma multa no valor de quanto? Na Alemanha, vê aí, em Berlim. Não tem não? Pesquisa aí, se não tiver não tem problema. Em Berlim, na Alemanha, e outras capitais a nível de mundo. Vê aí se você encontra aí, Carlos, procura aí também. Procura aí. Jogar lixo nas ruas em qualquer país da Europa. Coloca aí. Em qualquer país da Europa. Qualquer país da Europa. Você vai ver que se paga uma multa. E que não é baratinho. Por isso as pessoas também têm um certo medo. Tem um breboto ali tocando. E quero lembrar que o programa é ao vivo. Se for arma, pai, dame seu São Córdia. E te arrequeiro arma. Mas não, é a tecnologia. São equipamentos novos que a TV Net está colocando, inclusive fazendo... como é isso? Estágio, é? Fazendo o quê? Treinamento? Não, é fazendo aperfeiçoamento, sei lá. Testes, digamos. Olha. Antigamente era uma carta chamada de missiva. Hoje chama-se Instagram. Não tá achando não? Então deixa isto para lá. Deixa isto para lá. Minha gente, daqui a pouco, aqui no programa Padrão da Notícia, eu vou entrevistar, numa conversa mais que agradável, uma candidata a vereadora da cidade de Catende, Andréia de Ribeiro Júnior. Desse eu aqui. Daqui a pouco, a gente vai falar de política,
mas de política de uma forma séria. Não é dessa política nojenta de comprar voto de ninguém. 10 cidades que já multam quem joga lixo na rua. Coloca aí, quais são as cidades? Coloca aí quais são as cidades. Cidade do Cabo, na África do Sul. Tem o valor? O valor 500 rands. Eu não sei, a moeda, é a moeda de lá. O equivalente a 50 dólares. O equivalente a 50 dólares. Jogar lixo na rua. 500 rands, o que é o equivalente a 50 dólares. Isso na África do Sul. Na África do Sul. Tem outra cidade, eu estou me baixando aqui para ler. Em Dublin. Na Irlanda. 150. É 150 euros? O equivalente a quase 150 euros, vezes quase 3 mil reais. Quase 3 mil, é isso mesmo? Fazendo a convenção, quase 3 mil reais. Na Escócia, 50 libras. Com um detalhe, se não pagar, cadeia. Cadeia. Por quê? Lá é o que eu falei aqui no princípio. As leis funcionam rápido. Em alguns países, a nível de mundo, fumar, simplesmente o ato de fumar, você pode ser preso. O ato de fumar, um fumante, ele pode ser preso em alguns países. Então, as leis lá funcionam. As leis funcionam. Aqui no Brasil, a lei só funciona para pagar pensão alimentícia e para punir o pobre, para cortar o INSS dele, ou para cortar o Bolsa Família. Aí a lei funciona. Agora é rápido demais, meu amigo. Se for para cortar benefício de pobre, a lei funciona com a rapidez da gota serena. Eu vou ali tomar um golpe d'água, eu volto rapidinho. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão. Profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo. 3662-2705. Com atendimento especial. Farmabrito tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito, cuidando da sua saúde com atendimento especial. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco.
Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81 3661 0255 3661-0255. Eri Cabeleireira. TVNet, a TV que vai até você. Mais uma vez estamos de volta ao vivo aqui pela sua TVNet, programa Padrão da Notícia. Eu sou o Ribeiro Júnior. E aí é você, nos assistindo, a quem nos honra. E muito. Vocês lembram daquele caso da deputada Flor de Lis? A polícia rodou, fiscalizou, perguntou, analisou, investigou e chegou a um denominador. A mandante do crime de matar o esposo foi a mulher, a Flor de Lis. Deputada. Por unanimidade, a mesa diretora da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro decidiu ontem, quarta-feira, dia 28, acatar os argumentos do corregedor da casa, deputado Paulo, do PTB do Pará, e encaminhar ao Conselho de Ética o caso da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do esposo, do marido, o pastor Anderson do Carmo. Isso aconteceu em junho de 2019, com uma repercussão a nível internacional. Uma repercussão onde ela chorava lágrimas de crocodilo, onde ela chorava lágrimas de cachorro louco. Ai, eu quero justiça! E a justiça fez. Ao ponto de descobrir que foi ela, a bandida. Ela foi a sacana de matar o esposo, que já vinha o envenenando há 3 anos, 2 anos, 3 anos, coisa assim. A deputada não apresentou as provas contrárias àquilo que ela está sendo acusada. Disse: nós julgamos que houve a quebra de decoro parlamentar, então demos seguimento ao processo para a Comissão de Ética, que vai fazer a análise sobre quais punições ela poderá ter. Olha, se isso fosse num país tipo Japão, ela já tinha sido decapitada. Isso era rápido. Isso não se estenderia por 2, 3, 4, 5, 6 anos, não. Eu acredito que pelo pouco que nós lemos a respeito de punições nos países, em alguns países asiáticos, o Japão também faz parte desse rol. O Japão, que tem umas leis muito, eu vou chamar de eficaz, porque ela é muito rápida. A justiça japonesa é muito rápida. E de outros países asiáticos, mas me vem na cabeça agora só o Japão. Questionado se a casa não estava demorando muito em dar uma resposta à sociedade sobre o caso, o deputado presidente
É isso mesmo, Benguistosson. Lembrou que apresentou seu relatório à mesa da Casa ou da Câmara um mês antes do fim do prazo regimental. Pelo regimento da Casa, disse ele, eu teria até o dia 23 de novembro para apresentar meu relatório. Nós já o fizemos em 1º de outubro. Temos que entender que prazos precisam ser cumpridos. A ampla defesa tem que ser garantida. A Casa está dando resposta à sociedade, sim, disse o presidente. Quer dizer, o presidente da Casa, né? O presidente da Câmara da Comissão. Eu sei que todo mundo queria que fosse logo julgado no dia seguinte, mas isso não pode acontecer, não pode ser assim. Isso traria instabilidade jurídica e, com certeza, a defesa da própria deputada poderia, no caso, trazer novidade ao processo, avaliou. Com as atividades interrompidas desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, o início da análise do processo pela Comissão de Ética não será imediato. Como a justiça no Brasil, né? Não será imediata. Então sempre se arranja uma saída, um escape. Isso é feito carro com um cano de escape furado. Sempre tem uma saída lateral. Sempre tem uma saídazinha, né? Lateral. Mas são 12 horas mais 30 minutos. 12 horas 30 minutos. Homem é condenado a pagar 15 salários mínimos por maltratar cães em Minas Gerais. Isso é um imbecil, né? Mas é um sacana. Um sacana. Olha, aconteceu, vira notícia. Aconteceu aqui na região da Mata Sul e já é notícia. Em Catende, uma dupla de delinquentes deixa para trás a espingarda ao fugir da polícia. Policiais da equipe de patrulhamento tático móvel apreenderam uma espingarda em Catende, na zona sul na zona da Mata Sul de Pernambuco. A ocorrência foi registrada na última terça-feira, por volta das 15 horas e 40 minutos. De acordo com o 10º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Palmares, os agentes da segurança realizavam rondas lá no bairro do Bambuluá. No momento em que 2 elementos começaram a agir de forma suspeita, os policiais então iniciaram a perseguição, mas os indivíduos conseguiram fugir. Por uma mata adentro, uma espingarda que não teve o calibre divulgado pelos policiais foi deixada pelos fugitivos. O policiamento então trouxe apreendida a arma e apresentou às autoridades competentes. 3 homicídios aconteceram em Joaquim Nabuco em menos de 30 dias. Em menos de 30 dias. Lá em Joaquim Nabuco, a coisa tá feia, viu, mano? É a bala vadeia. 3 homicídios aconteceram em menos de 30 dias. Na terra de um dos maiores escritores, é isso mesmo? Joaquim Nabuco. Tem horas que eu dou uma travada assim no meu juízo. Joaquim Nabuco, ele foi o quê? Ele era o quê, finalmente? Na história do Brasil, Joaquim Nabuco era um coisado aí. Não sei, eu não recordo. Eu não recordo. São tantas coisas. São tantas coisas, meu amor. Hã? Tem essa? Diplomata, historiador. Isso aqui é uma eficiência da gota desse Carlos. Diplomata, historiador, o que mais? Político. E jornalista, pronto. Orador e jornalista. Olha, quando acontece a notícia, aqui se torna fato. Porque nós procuramos divulgar a notícia com veracidade. Aqui não tem sensacionalismo. Aqui nós falamos o linguajar do povo. Eu vou chamar os comerciais e logo em seguida nós vamos bater um papo aqui com a candidata vereadora Andréia, lá da cidade de Catende. E vamos perguntar algumas coisas a ela a respeito inclusive de compra de voto. Vamos perguntar a ela a respeito, inclusive, de compra de voto. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito.
Brito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão. Profissional farmacêutico em tempo integral. Farma Brito. Agora em 2 endereços. Rua da Aurora, Centro Palmares. E na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farma Brito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo. 3662-2705. Com atendimento especial. Farma Brito. Tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farma Brito. Cuidando da sua saúde com atendimento especial. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração, aceitando todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81-3661-0255. 3661-0255. Eri Cabeleireira. TVNet, a TV que vai até você. Bom, nós estamos de volta com a sua TVNet, programa Padrão da Notícia. Eu falei aqui no bloco anterior que iria conversar com a candidata a vereadora Andréia, lá da cidade de Catende. E seja bem-vinda, Andréia. Meu muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ribeiro Júnior, pelo convite. Mais uma vez é uma honra poder estar prestando informações ao público, aquelas pessoas que estão sempre na escuta e visualizando o programa Padrão da Notícia. Andréia, eu falei aqui no intervalo, aliás, no final do programa, do intervalo, que ia perguntar para você o que você acha a respeito de compra de votos. Isso é uma prática, eu vou chamar que abusiva dentro do sistema eleitoral brasileiro. Não quero dizer que seja por aceitação de algumas pessoas que fazem parte, autoridades, mas que todo mundo sabe disso. Porque se disserem que não sabe, então ou o cara é inocente demais, ou ele nunca ouviu falar em eleição. Qual é a sua opinião a respeito de compra de votos
principalmente no dia da eleição. Vamos falar da nossa região, né? A região da Mata Sul como um todo, ela sempre foi uma região cooptada pelo direcionamento do voto. Ou seja, de qualquer forma, o voto sempre foi, de uma certa forma, lá na história, direcionado porque você fazia parte dos senhores de engenho. Começar nessa dinâmica, as pessoas não tinham a formação adequada para ter a sua liberdade de consciência, de como votar e aplicar adequadamente. Seja por questões econômicas, questões de empregabilidade, muitas vezes as pessoas forçadas a direcionar o seu voto para o candidato do seu empregador. Quer dizer, foi aí que nasceu o voto de cabresto? Imagino-se que sim, né? Aí a gente pergunta a alguém especialista no caso, um historiador, que deveria dar mais esclarecimentos práticos e com fundamentos, com fatos históricos. Mas a gente que estuda a matéria e os pesquisadores em geral, o cidadão em si, ele sempre observa isso nas esquinas, em algum bairro. Então isso perpetua. Essa perpetuação vem ao longo dos séculos, né? E isso a gente observa hoje, vamos falar do agora, do nosso momento atual. A nossa região, a gente sabe que é uma região que passa por muito caos. Ora, a catástrofe natural, das enchentes, a falta de incentivo econômico, que seja isso, na prática. Falta de recursos que adequem a qualidade da nossa região para a atração de indústrias. E a gente não percebe. O que a gente percebe em Pernambuco são áreas mais favorecidas e áreas menos favorecidas quando se fala em desenvolvimento socioeconômico. Eu sei que você não vai tocar nesse assunto e nem falar isso, até porque suas condições e sua educação, além da minha, anos-luz. Só que meu português é meio rasteiro, meu português é mais, sabe, é mais rasteiro. Isso se deve a anos-luz lá atrás, a compra sacana do voto, às vezes até, como você deixou bem claro, para as pessoas assegurarem seus empregos e votavam por medo de seus patrões, né, para que eles não coloquem o cara para fora. Hoje em dia, essa prática é a carência da fome. Exatamente. E isso entre outros condicionamentos, né? As necessidades da própria demanda social. Às vezes a carência por questões de saúde, por questões econômicas, como a gente falou, de emprego. Isso gera uma certa fragilidade em alguns setores ou em alguma parte da população. Mas a gente percebe isso a olho nu quando a gente assume nosso trabalho de cidadão e conversa com as nossas bases, e a gente observa dentro dos discursos de algumas pessoas, às vezes, uma certa cultura errada do significado da política. Por que eu digo isso? Por exemplo? Por exemplo, chegamos numa determinada casa, um candidato, e às vezes somos atendidos para que a pessoa escute, bem recebidos no sentido de a pessoa se abrir à escuta da proposta mesmo. E muitas vezes o próprio candidato em campanha, muitas vezes ele é de certa forma assediado. Porque não culpa da pessoa, mas por culpa de um entendimento, de uma cultura, do significado de uma política que não é a realidade. Exemplo, você é candidato, moço? Então paga aqui um lanche para mim. Paga essa passagem para mim que eu tenho que ir até determinado destino. E isso a gente vai ampliando o leque, né, dessas questões. Como percebe-se algumas pessoas que, em falta de ou compromisso, ou falta de um planejamento político com uma visão de futuro em benefício da sua cidade, simplesmente, em vez de dizer a sua proposta, sou o candidato tal,
vim aqui colocar o meu nome à disposição de vocês. Ou tem um serviço aqui, meu nome já é colocado aqui na sua região, por atividades sociais. Então, vejam o meu histórico de vida, de prestação de serviços públicos, e adequem isso à sua realidade e vejam se eu sou o melhor candidato. Mas não acontece isso. O que acontece muitas vezes, em alguns casos, que a gente percebe, são pessoas que dizem: Dona Maria, e aí, a senhora está precisando de alguma coisa? Quer dizer, já vai com a proposta indecorosa. Isso, para mim, já abre um espaço para que a pessoa conte a realidade individual dela. E em campanha, isso não é favorável. Pelo que eu entendo, isso é ilegal. Ilegal no sentido que você está dando espaço da pessoa dizer o que ela precisa, se ela precisar de um recurso econômico. Porque ela está aberta para dizer que ela necessita de um recurso econômico. Andréia, eu pediria desculpa a você. A dona Débora, lá na cidade de Catende, mais propriamente na Nova Laje Grande, está ali assistindo agora, nos assistindo agora, e mandando um abraço. Um grande beijo para ela, para as filhas dela e tantos outros nossos amigos e irmãos na comunidade de Nova Laje Grande. Coisa boa. O Carlos também da iluminação está mandando um abraço. Muito grata, Carlos. E Arlete, um grande abraço. Nosso muito obrigado também. Bom, agora, Andréia, eu quero lhe fazer uma pergunta. E aqui é feito a rolinha voando. À disposição. É a tira-roupa. Aliás, a queima-roupa. Andréia, você é contra ou a favor de um vereador, digamos assim, um político, ele não exercer ou não ter o direito da reeleição? Qual é a sua posição nisso? O que eu entendo hoje é um problema sério dentro da nossa gestão atual, tanto no legislativo como no judiciário. O poder da democracia emana do povo. Já diz, democracia, poder do povo. E esse poder, muitas vezes, ele pode ser enfraquecido, a meu ver, quando um político ele se torna praticamente um profissional da política. Existem os dispositivos, ele faz uso, sim, da legalidade, por conta de exercer a reeleição, mas uma reeleição que perdura em tantos mandatos, em 10 mandatos, mais de 3 mandatos, dentro de um poder. E quando se observa o retorno desse trabalho, deste político, ele deveria ser escalado numa escala quantitativa. Se você observar, se ele existe um mandato de 3, por exemplo, de 3 mandatos, ele deveria ter atividades compatíveis em formato quantitativo para fazer jus a esse mandato, a esses mandatos. Mas, André, vê bem, diante disso, o executivo, por exemplo, um prefeito, ele não pode ser candidato por 3 vezes. Isso. E por que o vereador pode? Infelizmente, cabe aos nossos líderes nessa ossada viabilizar outros meios para que não perpetue essa ideia de profissionalização da política no legislativo. Então, diante do caos de tantas cidades que às vezes não dão oportunidade a tantos cidadãos da sua cidade a se candidatar, porque parece-me que virou, uma certa forma, atividade como fosse um time. As pessoas torcem por um time A, é o candidato A, candidato B, candidato C. E como vira-se um profissional da política, diante dessa dimensão, a cidade fica à mercê de poucos candidatos à disposição com nome, e os nomes dos pequenos que começam a engrenar na política, às vezes é até abafado diante desse poderio, e até mesmo um poderio econômico. Nesse sentido, diante de toda essa complexidade, porque isso é uma certa forma, é complexo da gente expor, mas diretamente a gente percebe custo-benefício. Existe um benefício para que você tenha, quais benefícios a região, a sua cidade teve
deputados que têm tantos cargos à disposição dele, com assessores, etc. E uma viabilidade enorme de recursos, e não se faz muita coisa. E internamente, ou no pequeno, na Câmara de Vereadores exatamente, a gente percebe que isso, em vez de se tornar um bem, na atualidade está se tornando um mal. Isso a olho nu. E eu veria como uma alternativa, como uma das alternativas, a não reeleição, para que mais pessoas tivessem motivação, mais cidadãos pudessem acreditar no seu trabalho, no seu exercício e na sua atividade pública e dizer assim: poxa, eu sou uma pessoa que tenho um perfil de gestão pública, mas não tenho recursos suficientes de bancar uma campanha. Então os pequenos, eles se sintam motivados sim a participar dessa grande festa que é a democracia. E a política, a meu ver, ela é sábia, ela é benéfica, mas infelizmente, por esvaziamento desses poderes, por conta dessas condições, as pessoas hoje estão desmotivadas, estão tristes, estão arrependidas em muitos dos casos, estão revoltadas. E a política, como eu tenho referido, ela passou a ser algo impulsionador da vida das pessoas, uma palavra de sentido, de desenvolvimento, para ser uma palavra praticamente como um palavrão que as pessoas não gostam, um sentido muito negativo na visão de muitas pessoas. E isso a gente tem que quebrar primeiro isso, para que as pessoas consigam um paradigma, não digo um paradigma, mas digo uma situação de mau uso da palavra. Não é, e eu tenho um sentido, não é porque a palavra está sendo mal usada, mal empregada, que ela em si ela é ruim. Ela traz uma necessariamente algo de ruim. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa forma de ver as coisas. André, você acha que os nossos legisladores deveriam, em todos os municípios, digamos assim, ou a nível de estados, já começar nas escolas, desde os pequeninos, ter uma matéria, digamos, como tínhamos antigamente? Eu acredito que muito antes, no primeiro grau, nós tínhamos, até no segundo grau, OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Não era isso? E Política do Brasil, OSPB. Então, por que baniram isso aí? Eu entendo que... Será que foi para que as pessoas brasileiras, que o cidadão brasileiro, ele não se inteire do que é realmente a política nacional, ele não fique por dentro dos fatos, ele não fique atualizado? Será que é por isso? Você acha que nos municípios deveria voltar a ter, digamos, uma matéria, uma disciplina ensinando às crianças o que é política e como fazer ela com honestidade? Eu vejo, Ribeiro, telespectadores, eu vejo uma coisa mais além. Eu vejo, para além de uma disciplina em si, uma prática de cidadania diária, em todas as instâncias. Numa praça, num clube, numa associação de moradores, na escola, no jardim de infância. A política ela tem que ser levada nessa dimensão, nessa prática. E como seria isso? Seria os cidadãos passarem a ter essa visão objetiva, de razão, e dizer que a política é seu instrumento, é seu maior poder, porque dela você executa em benefício ou não boas condições ou maus condições de uso do poder do dinheiro público. O seu dinheiro cidadão, do seu imposto que você sai todos os dias para trabalhar, professoras, todos os segmentos da atividade, a pessoa que trabalha no comércio, a pessoa que trabalha na indústria, a pessoa que trabalha, enfim, em todas as instâncias, o seu dinheiro, ele reverte em benefícios através dos impostos. E isso a gente tem que observar como um instrumento à política. Essa política que a gente tenta
reinventá-la, colocar ela em novos patamares, é a política do dia a dia. A professora, eu acho que ela deve trazer sempre, dentro das matérias, sempre que for possível, instruir seus alunos, seja a forma como que ele tenha no orçamento da tua família, começando na educação, matemática, quando a professora ensina o orçamento, como a criança deve manter uma educação sobre o orçamento familiar, existe esse tipo de educação. Ela vai gerar as condições para que se fale um pouco sobre impostos, por exemplo, como é empregado, a questão das políticas públicas, o uso adequado dos serviços públicos. Então, é uma gama de conhecimentos que isso a gente pode perfeitamente utilizar isso na prática. E os cidadãos que pertencem a determinados segmentos podem impulsionar isso. O gerente de uma loja, políticas. Isso não é a coisa assim de Falar outro de mundo, política não é só dizer quem não é vota. só a política partidária, porque é a questão da própria cidadania que está em conjunto com a dimensão da política. É complexo para quem está fora dessas discussões, sim, mas é muito prático quando a mulher sai para a feira, o esposo sai para a feira, o casal em si, e vai utilizar o espaço da feira livre. Você vê se a sua feira está bem organizada, bem estruturada. Isso é tratar de política também. Você vê as pessoas usando bem ou mal os equipamentos públicos, porque muitas vezes o poder público ele executa um serviço numa comunidade, uma praça. Quem é o responsável para cuidar daquela praça? A sua comunidade. Então, a comunidade, ela é em si a fiscal. A fiscalização começa nela. Se eu tenho um bem público ali, quem tem que fiscalizar e quem tem que conservar? Primeiro somos nós. O mau uso da questão das ruas, dos parques, tudo isso tem que ser levado em consideração. Andréa, eu quero te fazer uma pergunta, aliás, várias perguntas, antes de fazer a pergunta principal. Sim. Você tem uma escolaridade, eu vou dizer que invejável para muita gente. Você é formada pela Universidade Federal em psicopedagogia? Sim. Pós-graduada? Sim, pós-graduada. Bom, e é uma mulher que tem um conhecimento vasto em várias áreas, né? Já desenvolveu vários papéis dentro da política, dentro do seu município e, obviamente, até a nível de estado. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você é a favor de uma pessoa fazer um concurso público para gari e o município, por sua vez, ou seja, exige que aquela pessoa, para fazer um concurso de gari, ele tem que ter o 2º grau? Não é assim? Justo. A minha pergunta é essa: por que as autoridades, a justiça e a própria sociedade têm que engolir um legislador semi-analfabeto como vereador? Eu acho que as pessoas não têm que engolir nada. As pessoas têm que ter um entendimento de quem elas querem para serem os seus representantes. O único problema que eu vejo nessa condição é a disparidade nesse sentido, né? Porque 2 pesos, 2 medidas. Se eu, como cidadã, necessito das condições escolares necessárias para pleitear aquele determinado cargo, por que os nossos representantes também não devem passar por esse mesmo peso? A gente percebe isso que é um pouco mais aberto. Isso é a democracia de fato? Essa é a minha pergunta. Talvez não. Talvez a necessidade é que a gente tenha mais como cobrar daqueles que inscrevem nossas leis em plebiscitos, enfim, as pessoas se revoltarem mesmo e tomarem para si aquele que é o poder deles. Porque se aquilo está errado,
E se os seus representantes perpetuam essa condição de que uma pessoa dentro de uma Câmara, por exemplo, não tem as condições necessárias de escolaridade, ela não deve fazer jus. Mas isso de forma legal, de instrumentos legais que façam com que essa pessoa que queira pleitear esse cargo passe por um processo como tantos outros cidadãos em outras instâncias e vai estudar, vai se preparar primeiro para depois poder se candidatar a esse cargo. Então eu acho que é nesse sentido, nesse sentimento. E o sentimento por trás dos nossos cidadãos é que isso fica muito desacreditado, porque quanto mais pessoas que estão em determinados cargos não são para aqueles cargos, mais esvazia o processo de democracia, de competência em si, de como administrar, de como ser um gestor público. Ser gestor público não é fácil. A última pergunta, já que estamos quase chegando ao final, não é isso, Carlos? A última pergunta. Andréa, você é candidata a vereadora lá na cidade de Catende. Te faço uma pergunta que às vezes as pessoas dizem, você é louco perguntar isso para ela? Mas eu vou perguntar. Você está preparada para ser vereadora em Catende? Claro que sim. Preparada principalmente espiritualmente, porque Deus nos instrumentaliza para assumir determinadas posições. E vejo que a educação que eu obtive dos meus pais, o exemplo de onde eu vim, as minhas origens, o meu empenho em procurar a minha qualificação naquilo que mais me agradou, porque muitas pessoas têm um sonho de ser médico. Eu não tive esse sonho de ser médica, eu não tive o sonho de outras profissões. A minha profissão foi trabalhar com um objeto humano, pessoas. Então eu posso trabalhar com pessoas numa empresa, numa escola, num bairro, numa clínica. Uma clínica. Então essas foram as condições onde existe gente. Eu estou no meio. Eu estou no meio. Então, e a dimensão política, a mulher, Andréa, figura pública hoje, que assume-se no meu município, na minha região, ela também vem de outras bases. Então, eu tenho um histórico de vida também nesse sentido, desde os meus 19 anos, dentro de um programa de desenvolvimento sustentável. Então, eu me fiz e também compartilhei com pessoas mais experientes para valorização do meu ímpeto como pessoa, como profissional, como cidadã do meu município. Hoje eu posso dizer a você que eu reconheço territorialmente o meu município, a minha região, sei de forma escrita os números necessários da minha região. Então isso me dá base, me dá sustentação para viabilizar essa campanha. E que as pessoas de Catende estejam nos ouvindo, como as pessoas de outros municípios tenham isso como comparação. Que vejam quais são os novos nomes, as pessoas que estão numa campanha limpa, numa campanha pé no chão, sem muitos gastos, sem gastos astronômicos, porque o retorno disso não é legal. Pessoas que investem alto numa campanha para ganhar um salário que é 10 vezes inferior àquilo que foi gasto em campanha. Muitas vezes a gente percebe isso. Percebo essas condições. A minha cidade hoje ela necessita, como na região, de políticas públicas e de candidatos e candidatas que pensem e sabem executar políticas públicas. Eu acho que isso é uma das dimensões mais importantes hoje do cenário da gestão pública da nossa região. O que ela quis dizer, quando falou de política honesta, é que eu também não entendo como é que um cidadão ou uma cidadã, ele terá um salário de pouco mais de R$264 mil, ou talvez não chegue nem isso, R$264 mil durante os 4 anos.
E o indivíduo gasta 400, 500, meio milhão de real. Meio milhão de reais. Ele gasta para se eleger vereador. Eu queria entender essa matemática. Até hoje eu não entendi. Até hoje, ou o cara quer ser bonzinho demais, ou quer ser ladrão demais. E aí já tá dito na cara. Eu gasto 500 mil e vou ganhar 264 durante a minha legislatura, ou seja, o meu mandato. Então tá escrito que o cara não vai agir de boa fé. Isso é realidade. Isso é fato. O cara que chega na sua casa lhe oferecendo benesses, cesta básica, geladeira, fogão, os cambau A4, ele já está dizendo que é desonesto. E se você também pega, você é desonesto tanto quanto ele. Andréa, para finalizar, já estamos quase estourando o tempo aí. Eu gostaria que você dissesse seu número e as suas considerações finais. Com muito prazer. Hoje eu sou candidata pelo Solidariedade. Meu número é 77-222-77222. Um ritmo até bom, né? 77-222. É 77-222. Um ritmo bom danado, né? Bom. Vamos fazer músicas. Pois não. Então, passar uma mensagem para a população da nossa região, em especial o meu município. Catende. Município de Catende. Isso. Que fique bem claro, né? Exatamente. Cidadãos, estamos numa época de campanha e, sem dúvida, numa das campanhas mais importantes e mais divisórias de águas que a gente já passou no momento. Estamos num momento de mudança de fato, e essa mudança começa com a mudança de concepção de nós mesmos. Fazemos uma reflexão conosco, as condições de vida da sua família, as condições de vida dos seus vizinhos, pela condição de vida num todo do seu município. Existem coisas que devem ser pensadas para o momento, como existem coisas que devem ser pensadas para o futuro. Para o momento atual, os nossos bons representantes façam uma boa escolha. Não escolham pelo coração, não escolham pela simpatia, porque são simpáticos ou porque você criou um vínculo de amizade com o candidato ou candidata A ou B ou C, porque ela entra na sua casa, ele entra na sua casa para tomar um cafezinho. Não. A política tem que ser pensada de forma mais fria, de forma com a razão. E nessa condição, vocês têm que entender a quem vocês estão entregando o seu dinheiro para ser gasto, o seu candidato a prefeito ou a prefeita, e aquele que vai lhe representar como seu fiscal, mulher ou homem, na Câmara. Então isso não é fácil. Sabemos, diante de todas as circunstâncias da corrupção que passa pelo nosso Brasil e pelo mundo afora, mas que a gente deve agradecer, sem dúvida, a Deus, e que sim, devemos acreditar que existem políticos e políticos honestos e pessoas que estão começando na política e que realmente pensam e estudam seu município e sua região. Quero agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento e a você, Ribeiro, pela oportunidade. E a Monoca, um grande abraço, e ao nosso técnico, Carlos. Olha, muito obrigado, André. Eu agradeço. O dinheiro só compra pessoas baratas. Gente de valor se banca sozinha. Isso é uma sabedoria fantástica. Mas, olha, minha gente, para finalizar o nosso programa hoje, eu quero deixar claro o seguinte: eu não tenho tempo de odiar ninguém, porque eu não vou perder tempo com isso. Eu estou ocupado demais amando quem me ama. Boa tarde. TVNet, a TV que vai até você.